Dentista Cristina Ortolani, ela que também é professora do curso de pós-graduação de odontologia da Universidade Paulista. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Mix, muito bom dia. Como é que começou esses atendimentos? Como é que começaram esses atendimentos e a implantação desse programa aqui em Maceió? Bom dia, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, para poder falar um pouquinho desse projeto que é tão importante e que precisa tanto de ajuda de todos. Tudo começou com o desejo de uma aluna minha de doutorado, de entender o que acontecia na boquinha dessas crianças durante essa epidemia que teve no ano de 2015 e 2016. Então, para isso nós fomos porque ninguém sabia ainda, porque como é uma síndrome nova, ninguém sabia ainda como funcionava isso, né? O que consequências isso iam trazer para a boca das crianças. Então, nós fomos em 5 estados do Nordeste, né, que é onde teve a maior quantidade da epidemia, para fazer então esse estudo, para saber como que era a boquinha das crianças, né? Depois que foi feito esse levantamento, que a gente chama de levantamento epidemiológico, não basta, né? Porque isso serve para pesquisa, serve para entender o que está acontecendo, mas depois a gente também quis poder ajudar essas crianças, né? Porque a gente se apega muito, porque eles têm muitas necessidades, as mães são bem carentes, então nós começamos então a querer fazer um tratamento odontológico nessas crianças. Né? No início fomos nos 5 estados, mas depois veio a pandemia. Né? Então, depois da pandemia, nós decidimos nos focar mais em um local. E como aqui em Maceió é a associação que é mais organizada, a presidente, que é a avó de uma criança com microcefalia, ela é sensacional, né, a Alessandra. Então a gente resolveu, porque não adianta você querer fazer, como a gente vem de longe, né? E tem muitos gastos para vir para cá, então a gente decidiu fazer tudo em uma cidade só. Então a gente abraçou Maceió e hoje, como a gente vem assim de 4 a 5 vezes por ano para cá, eu já me sinto até um pouco da cidade. Pois é, né? Tá sentindo à vontade, né? Com a chuva, olha, veio de São Paulo. Vim de São Paulo, mas trouxe um friozinho maravilhoso. Não trouxe. São Paulo tá mais quente que aqui. Verdade, estou sabendo. Professora, quando a gente teve a oportunidade de conhecer a sua aluna, a Patrícia... Priscila, perdão. Ela falava exatamente do quanto, né, o envolvimento com a pesquisa fez vocês compreenderem também aspectos humanos e do desenvolvimento dessas crianças, né? Algumas são atendidas desde quando eram muito pequenas, hoje já estão um pouco maiores, mas continuam com os problemas graves para a deglutição, a produção excessiva de saliva. Sim. Eu me lembro que ela falava muito sobre isso. E isso tem muito a ver com a formação dentária, né? Ou como a boca, né, foi alterada em função do problema. Isso já existe algumas soluções para tentar facilitar a vida dessas crianças ou o desafio continua? Então, o desafio continua. O trabalho da Priscila, por exemplo, ela aplicou toxina botulínica para diminuir um pouco essa salivação excessiva que as crianças apresentam, né, que pode trazer problemas para elas, como até pneumonia recorrente, problemas de assadura na boquinha delas, tudo. Então, esse tratamento foi efetivo, mas como isso tem que ser feito repetidamente de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, então... não é uma coisa que você faz e termina aquele problema. Eu entendo. Quanto ao problema de cáries, que as crianças também cada vez estão apresentando... Nos primeiros exames que nós fizemos, quando elas eram pequenas, com 2, 3 anos, elas quase não tinham cárie dentária. Mas agora, eu acho que começam a ingerir mais açúcar, né? Então, esse número de cáries aumentou muito. E as mães têm muita dificuldade de levar até um posto de saúde que o dentista seja especializado em crianças com necessidades especiais, né? Então, dificulta muito isso. Então, quando a gente vem, a gente faz esses tratamentos também, porque daí, numa única visita, a gente atende 30, 40 crianças, né? Sem os pais terem que se deslocar tanto, mas continua.
O desafio continua. Agora, nós temos uma nova pesquisa de uma aluna de doutorado também, que vai coletar saliva das crianças para verificar os marcadores inflamatórios que contém nessa saliva, né, para saber também se a gente pode ajudar de alguma maneira, se tiverem grandes alterações, como a gente pode interferir nisso, né? Mas o que eu percebo, que assim que eu me dedico mais, é realmente que as mães precisam desse acolhimento, de se sentirem, continuarem se sentindo amadas, que alguém está dando atenção ainda. Porque o que acontece é que logo quando teve a pandemia, teve muito... Elas tiveram bastante ajuda do governo, tudo, e atualmente isso diminuiu muito. Então elas estão se sentindo um pouco abandonadas, né? Inclusive, se eu puder fazer um convite para todos acessarem o Instagram deles, que é famílias_de_anjos_, para vocês conhecerem o projeto, e se quiserem fazer uma visita lá na ONG, eu tenho certeza que eles receberão todos de portas abertas. Então, vamos explicar aqui como é que funciona como é que esses atendimentos se dão. Essa equipe, ela atua dentro de um ônibus consultório, que fica basicamente onde aqui em Maceió? Em frente à associação? Não, na primeira vez que nós queríamos fazer o atendimento propriamente dito, foi, né? Assim, nessa estrutura? Foi nessa estrutura, um consultório que nos foi cedido, um consultório dentário que nos foi cedido. Então ele estacionou em frente da associação e a gente fazia o atendimento lá. E agora, como é que está sendo? Agora, já 3 vezes que nós viemos para cá, nós fizemos uma parceria com a coordenadora Dulce Farias, ela é coordenadora de saúde bucal da Secretaria de Saúde, e ela nos empresta uma UBS para a gente fazer o atendimento lá. O que é bem melhor, porque eles têm muito mais infraestrutura, né? Então nós trazemos os materiais que a gente vai usar, tudo isso, mas ela nos disponibiliza o local e também as auxiliares para poder ajudar a fazer manipulação dos materiais, tudo. São quantas pessoas envolvidas? Bom, já teve uma rotatividade. Por exemplo, essa aluna minha que quis começar toda essa pesquisa, atualmente ela já é doutora e mora em Londres. Agora, então a gente tem alguns alunos que iniciam o mestrado, o doutorado, depois terminam o trabalho e não retornam. Mas aproximadamente a gente vem 4, 5 pessoas para cá. Muito bom, né? E esse trabalho, gente, acaba sendo de ajuda essencial para todos os integrantes da ONG. Assim que ela falou, já coloquei aqui. A Alessandra é uma figura muito conhecida, uma batalhadora. Sim. E a gente teve a oportunidade de acompanhar justamente a formação da ONG, a FAEAL, tá certo? Que é a Associação das Famílias de Anjos aqui do estado de Alagoas. E todos os dados coletados aqui geram pesquisa e conhecimento que poderão ser utilizados em todo o Brasil. E eu falava justamente com a professora Cristina sobre o quanto a gente sente falta da participação dos profissionais alagoanos, né? Tem um pouquinho mais de estrutura agora, porque tem um local para atendimento, mas a gente pede, né, ou sugere que até os dentistas, né, alagoanos ou as escolas de odontologia pudessem também se integrar a esse grande trabalho, porque eles só podem vir aqui anualmente, não é? Conseguem, inclusive, às vezes, no intervalo de férias, não é? Que poderiam estar aí curtindo, viajando, mas também decidem atender as nossas crianças aqui em Alagoas. Como alagoano, me sinto muito feliz em poder agradecer a professora Cristina Ortolani e a sua equipe, né, sobre isso. E é rotativo porque os alunos vão tendo, né, os seus projetos de vida, dão sequência também a tudo isso. Há possibilidade, professora, de que a gente, através desse trabalho, possa conseguir algum apoio nacional ou até de alguma multinacional para dar sequência? O que é que a senhora acha? Eu acho que seria ótimo. Então, nós, através de um projeto, nós conseguimos todos os equipamentos de um consultório odontológico para ser instalado na associação. Mas, por enquanto, ainda falta o dinheiro para a instalação desses equipamentos, né? Depois de adquiri-los, tem que ter um projeto específico para a instalação. Sim, porque para o raio-x exige uma parede que tenha isolamento. Então, mesmo para essa instalação, por causa de hidráulica, tudo isso é uma coisa que custa muito. E a associação, ela tem muitos gastos, né? Então ela não tem recurso próprio.
É a parte de engenharia que está pesando, sim, é isso? Sim, a parte de engenharia para poder fazer a instalação, que os equipamentos já estão todos lá parados esperando. Doutora, explica, algum atendimento já evoluiu para uma necessidade cirúrgica? Não, por enquanto não, graças a Deus. O que as crianças tinham de problemas de cáries, que são isso... Bom, cirúrgica não da nossa parte odontológica. Eles necessitam outros tipos de cirurgias, como cirurgia de quadril. Alguns já fizeram até cirurgia cardíaca, né? Algumas coisas, mas da parte médica. Da parte odontológica, nós estamos conseguindo frear esse desenvolvimento da cárie dentária para que não fique mais grave, para que eles não necessitem nem cirurgias, nem extrações, nada disso. Então, nós estamos conseguindo fazer esse controle adequado e também ensinando as mães como escovar os dentes das crianças, que é muito mais difícil do que numa criança normo-reativa, né? Então, como evitar de dar alimentos, né, com açúcar, né? E o açúcar está tão mascarado como algumas fórmulas para crianças, né? Alguns engrossantes, tudo, o açúcar está ali escondidinho, né? E acaba afetando também a saúde bucal dessas crianças, né? Olha, gente, essa aqui é a professora Cristina Ortolani, você que acompanhou aí no YouTube, né? Pôde vê-la e também aí no nosso canal Gazeta News, e a gente vai fazer um recorte dessa entrevista, vai ficar lá separado justamente para a gente atingir o máximo de pessoas possíveis, para você também compartilhar esse link, tá? Ela deixou um recado aqui importante, além de toda essa ação humanitária e solidária, de que já adquiriram equipamentos para montagem de um consultório odontológico na própria sede da ONG, mas está faltando agora surgir os parceiros na área de engenharia para a gente tornar possível essa realidade, e quem sabe no ano que vem a Cristina já vir aqui para fazer essa inauguração e fazer também essa divulgação. Professora Cristina Ortolani, cirurgiã dentista, professora do curso de pós-graduação de odontologia da Universidade Paulista, descobriu essa necessidade aqui em Alagoas e vem de tão longe para prestar esse serviço. A gente agradece, parabeniza, fique à vontade para a sua fala final aqui no Jornal da Mix, professora. Muito obrigada. Como eu falei para vocês, eu já me sinto um pouquinho aqui de Maceió, né? E adoro essa cidade, adoro essas crianças e todas essas mães que a gente acaba considerando como família, né? E a gente faz o que pode, pede para quem pode. E porque eu acho que assim, eu que já tenho mais anos de formada, né? Já tive todo um sucesso em termos de consultório, eu acho que está na hora de devolver um pouquinho para a sociedade, né? Não só através dessas crianças, mas também com um trabalho grande que a gente faz em escolas para promover essa saúde bucal que é tão importante e que ainda, infelizmente, o nosso país ainda é muito carente. Agradeço vocês pelas palavras e pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cristina Ortolani. Parabéns pela iniciativa. Seja sempre muito bem-vinda a Maceió.